Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Bom, nesse canal, obviamente, não é um canal que se espera ouvir boas notícias. Claro que também não é para se sair esfregando desgraça na cara dos outros. Contudo, tem coisas que são inevitáveis. E que realmente é para cortar as asinhas e achar que o mundo vai melhorar, certo? Seja para os nostálgicos, seja para os, digamos assim, utopistas, ou seja, pessoas que acreditam que num futuro maravilhoso será tudo melhor. Não, a resposta é não. Principalmente, digamos, para os cidadãos acebolados, certo? Que é o nosso caso, pessoas comuns, nenhum megastar, nenhum bilionário e por aí vai, certo? A sociedade, ela avança, a sociedade muda e não retrocede, e sinceramente a gente não se aperfeiçoa ao tempo com ela, a gente é empurrado junto, e quem não é empurrado simplesmente é atropelado, esquecido, e fica à margem dela, certo? São os esquecidos. Um exemplo disso foi quando teve a pandemia, que teve o auxílio emergencial. E um caso de exemplo de esquecido foram os moradores de rua, foram os mendigos. Pessoas que, como não ia ter gente para circular renda, circular pela cidade para dar esmola, gente para... ou então distribuição de comida e roupa, por exemplo, por instituições de caridade, não eram vistos, certo, pelo poder público. E aí eles foram agregados como os invisíveis, foram percebidos como os invisíveis. É mais ou menos isso que acontece com quem não se adapta. Não é necessariamente algo ruim, vai te privar de muitas coisas. E a natureza, né, também, e de igual forma, ela muda. Eu não vou dizer que ela evolui, mas que ela se transforma, e ela também não volta a ser o que era antes. Tá? Então, assim, podem, digamos, reduzir os efeitos dos gases estufas, pode fazer parar de arroto, de vaca, peido de gente. O dano está feito. Agora é só mitigar as coisas. É basicamente aguentar a trolha, certo? Por exemplo, a China, desde o século passado, tenta acabar com a expansão do deserto de Gobi, segundo maior do mundo, e também reflorestar ele, certo? Tentativas fracassadas. Então, bom, isso é só na parte da natureza, certo? Isso lembro nos anos 2010, quando cursava o técnico de meio ambiente, diziam que, por exemplo, enquanto se encontravam animais, os lugares onde se encontravam animais obesos, por exemplo, seriam zoológicos, certo? Na natureza não, vivendo em habitat natural não, e que também, devido ao excesso de monóxido de carbono, árvores e, por exemplo, a cana-de-açúcar estava tendo
coisas, problemas como, por exemplo, o equivalente a diabetes. Imagine só a cana de açúcar, de onde se tira o açúcar, né, tá no nome dela, ter problema com diabetes. Porque simplesmente tem muito monóxido de carbono no ar. Mas quanto à evolução social, ela de fato é irrefreável. Eu não estou dizendo que a vitória, digamos assim, política, e realmente fica só no político, digo isso só nos tigres de papel, de gente conservadora, certo? Porque para isso resvalar para o social demora mais tempo ainda e às vezes nem resvala. Por exemplo, criar as leis de feminicídio, as leis que protegem as mulheres, digamos assim, que garantem todos os direitos, né, digamos, para elas. Na verdade, na prática, garantem muito pouco, tirando para o cidadão acebolado, como eu já disse, para nós, que não tem pouca coisa, realmente vai ser tirado tudo. Mas para um Neymar da vida não vai ser tirado o grande patrimônio. Ele só vai pagar uma pensão que para ele vai, de fato, vai ser um sopro. E vai ver a criança, né, o filho, os rebentos, conforme for passando o tempo. Não vai ter que conviver com a parte chata de criar um filho, né? Só vai ficar com as alegrias de brincar, tirar tudo mais. Mas digo mais também, as mulheres estão vendo, principalmente, que os homens diferenciados não querem relacionamento, elas também estão sentindo isso, estão sofrendo. Por mais, como eu disse, por mais que politicamente, e aí isso se reverte no sentido legal, elas estejam blindadas, elas também não estão, como eu disse, socialmente não tiveram avanços, certo? Por mais que bote na lei que mulher vai ganhar mais ou menos, isso não quer dizer nada na prática, por exemplo. Então, assim, a sociedade está avançando com outras coisas, está preocupada com outras coisas. E o principal delas é uma mudança que houve. Por exemplo, isso é uma coisa que eu cito muito e que é muito citada, quando acontece uma tragédia numa escola, um atirador, alguma coisa assim, tem sempre uma mãe que é entrevistada e diz: a gente pensa que na escola vai estar seguro, e por aí vai. Bobagem. Certo? Isso daí é um pensamento do passado que vai se mudar. Com o EAD, com outras formas, com a internet, com o acesso, tá se mudando mesmo essas coisas. Antes a gente saía da casa dos pais e depois ia para a escola, tinha um emprego e por aí vai, né? Trabalhava para se aposentar. Isso é algo que não vai existir. Assim como eu falava para os meus alunos, façam as poupanças, comecem a guardar dinheiro desde a primeira renda, o primeiro salário, porque eu com 29 e 30 anos não vou me aposentar, 90% de chance de não se aposentar, e eles com 17, né, que eu digo para turmas de terceiro ano do ensino médio, eles com 17 com certeza não irão.
certo? Então, assim, é uma outra segurança que a sociedade não te garante. Ela pode te garantir isso politicamente, mas na prática não vai ter, certo? E a sociedade e o mundo em si é mais aberto. Por exemplo, a gente se saía de casa e entrava num shopping, por exemplo, ou num supermercado, né? E aí ficava lá e perdia-se a noção do tempo. Ou para fazer compras, ou então a gente ficava na escola também, outro ambiente, que também tem a mesma luz ao longo do dia e se mantém igual. E tudo isso é, como eu disse, uma mudança de tempo, dos tempos, tá? Uma mudança real. Hoje com internet, por exemplo, você não precisa manter as pessoas dentro de casa, com câmeras observando 24 horas por dia. Nós mesmos fornecemos essa informação, nossa localização. Por exemplo, teve um acidente com helicóptero no início do ano, e que um dos métodos que eles queriam usar, né, que eles tentaram usar para localizar o helicóptero, era o posicionamento pelo celular das pessoas, pelos celulares das pessoas. Então vivemos uma sociedade de sair dos lugares, de ver o mundo e por aí vai. Tanto que é essa a ideia da psicologia e da psiquiatria. Antes eles queriam que você trancasse, tudo mais. Não, agora vai ver o mundo, vai ver os pássaros, que beleza, a cor do céu. E antes era trancar. Quando você vê esse ano que vai ter o fim dos manicômios judiciais, é isso. Certo? É o que? É a sociedade simplesmente acabando com limites, barreiras, libertando, ficando aberta, porque ela tem formas de te controlar. Imagine que para confiscar, quando a gente ouve notícias de como o Galvão Bueno e o Ronaldo, que tiveram suas contas bloqueadas, aí acharam acho que 38 mil no Ronaldo, não sei quanto no Galvão Bueno, menos ainda. Aí a gente vê o quanto e eles têm patrimônios milionários. Então a gente vê o quanto nós, cidadãos acebolados, estamos presos nisso. Posso te dizer que se bloquear a nossa conta corrente, eu garanto que a gente, dependendo, passa fome. E se, digamos assim, acabarem as notas, dinheiro físico em 2026 com o Grex, por exemplo, estamos na roça, certo? A gente vai ficar, ou a gente pede dinheiro para alguém pagar por nós, ou azedou o caldo do frango, né? A casa caiu, certo? Também, principalmente, também isso influi em certas coisas. Teve na saidinha de final de ano de 2023 um policial que foi assassinado. Como a ideia é de se fazer controle, e isso no Brasil, apesar de se ter quase 10 anos, está em fase de aperfeiçoamento, a ideia é já liberar os presos, para eles serem vigiados por máquinas, no caso a tornozeleira, no caso uma central. Algo bem econômico. Por exemplo, São Paulo acho que tem 150 mil presos. Imagine todos eles vigiados por
por pessoas numa única sala. E a ideia é o que? É de sair dos espaços, é de deixar livre. Certo? É deixar solto, e o comportamento que for ruim vai ser. E é assim que está evoluindo nossa sociedade. E como eu disse, a punição só existe para quem tem carteira registrada e domicílio, endereço fixo. E não pense que isso é de hoje. Por exemplo, a Ellen Morgan, esposa do Lee Morgan, matou ele com um tiro no peito, ficou 18 meses presa só. E isso em 1972, nos Estados Unidos. Então, vocês, eu não acredito que tenha nenhum grande magnata que veja isso daqui, nenhum plutocrata. Então, meus caros ouvintes, é isso. Não tem o que fazer. Obrigado.